Gente, então vamos lá. Então, nessa parte, com relação à mudança de estados físicos que vocês viram da página 30 aí, que eu pedi para vocês lerem essas páginas, né, que eram mais resumos, experimentos que um professor fez em sala de aula e em laboratório. Da página 32 à página 35. Então, quando fala sobre mudança de estado físico, né, que também está vinculado às respostas das questões que a gente vai responder agora bem rapidamente. Então, assim, quando a gente fala de fusão, solidificação, vaporização, condensação ou liquefação e sublimação, são essas mudanças de estado. Tem que pensar assim, sempre vai ser o quê? Um elemento, aquele material absorvendo calor e um outro doando calor. Vai ter uma doação, uma troca, né, de calor, de energia, para que haja a mudança de estado. Tá? Então, quando eu falo, por exemplo, da fusão, né, então, por exemplo, a água, eu vou dar exemplo da água porque, né, tá em tudo, a gente tem em abundância ainda, né? Mas assim, no nosso ambiente, então fica mais fácil pra gente conseguir imaginar e que tá no nosso dia a dia, né? Então pensa no cubinho de gelo lá da tua geladeira. Ele vai, a fusão é o quê? É o sólido indo pro líquido. O que que acontece? Esse gelo, quando você tira as forminhas de gelo do freezer, esse gelo está em contato com o ar. O ar está numa temperatura mais quente, né? Esses elementos da atmosfera, enfim, ele está numa temperatura mais quente do que aquele gelo que veio do seu freezer, do seu congelador. A água que está em forma, tá em estado sólido, ela vai absorver esse calor, tá? Então isso também é uma propriedade desses elementos, eles absorvem calor e perdem calor. Então a água, ela absorve calor, tá? E à medida que ela vai absorvendo calor, né, as moléculas vão o quê? O grau de agitação vai aumentando, então elas vão ficando mais soltas, tá? E vai entrando daquela forma definida, que é o estado sólido, ela vai indo para a forma líquida, tá? Que daí tem todas aquelas características que eu acabei de falar para vocês e que está no caderno de vocês. Então tudo você dá por meio de uma absorção de calor, tá? E aí a água, quando ela vai para o estado gasoso, ela passa pelo processo de vaporização, ela vira vapor. Como que se dá? Tem duas formas de vaporização, a forma da ebulição e da evaporação. Quando eu falo em ebulição, é o quê? Por exemplo, uma panela em cima de uma chama de fogão, aquela água está absorvendo diretamente o calor da chama. Então, o que acontece? A água já está em estado líquido, ela já está naquela característica, forma variável de acordo com o recipiente onde ela está e volume definido, tá? O espaço que ela ocupa. Então, ela já está mais dispersa comparada ao estado sólido, as moléculas estão um pouco mais distantes, já tem uma interação um pouco menor, elas estão mais dispersas, então elas têm uma interação ainda, né, porque mantém ainda elas próximas, mas não tanto quanto na forma sólida, o grau de agitação é maior. À medida que ela vai absorvendo aquela água daquela chama, ela vai absorvendo e o grau de agitação vai aumentando. Então, esse é o processo do que da ebulição. Então, são bolhas de vapor de água que vão fazendo com que a água evapore, né? Faça a vaporização, se transforma em vapor. Só que esse processo de vaporização se chama de ebulição, né? Que é por meio de um grau intenso de agitação e geralmente é um estímulo de muito calor, por exemplo, a chama de um fogão. Quando eu falo em evaporação, não ebulição, evaporação, por exemplo, a roupa no varal. Então a roupa, quando a gente tira da máquina, ela está encharcada de água. A partir do momento que eu ponho ela no varal, né, as gotículas de água que estão no tecido vão absorver o calor da onde? Da atmosfera, do sol, né? Por isso que a gente deixa no sol, né? E mesmo no vento, só que vai demorar mais tempo. Aquele calor da atmosfera, né, a água que está na roupa, as moléculas de água vão absorver aquele calor e vão evaporar. Outra maneira também, estamos tomando banho, tá? Então, as gotículas de água do chuveiro, elas vão ficando no espelho, por exemplo. O que acontece? O vapor de água se dá o quê? Ao contrário. Então, a gente viu o que? Do sólido para o líquido agora, né? Do líquido para o gasoso, numa chama de fogão ou por meio da roupa do varal secando. Agora, do gasoso para o líquido. Então, o que é a condensação, a liquefação? Um exemplo disso, por exemplo, estamos lá tomando banho e aí as gotículas de vapor, né? Elas começam a condensar e ficar no espelho, né? Fazendo o que? Um acúmulo de água no espelho. Por quê? Porque a água, o vapor de água, quando entra em contato com uma superfície fria, que é o espelho do banheiro, ele vai
aquela gotinha congelada, quando ela chega próxima àquela superfície, ela encosta naquela superfície, ela resfria, ela perde calor pro espelho. Automaticamente ela está no estado de gasoso, ela vai ficando em estado líquido e acopla aquela superfície. E um outro exemplo do estado líquido para o sólido, que é isso, você colocar a água, por exemplo, nas forminhas de gelo e colocar no congelador, no refrigerador. Aquilo vai solidificar, né? Porque a água perde calor para o congelador, tá? A água perde calor para o freezer. Da mesma maneira que eu tô falando que o vapor de água do chuveiro perde calor para a superfície fria do espelho, da mesma forma se dá isso, tá? A água perde calor para o congelador e vai se resfriando e se solidificando. As moléculas vão ficando cada vez mais próximas, mais juntinhas, dando aquele aspecto daquela forma e volume definido, que é o estado sólido, tá? E por último, só também falando sobre o que é o estado de sublimação. Na tarefa de vocês, dá um exemplo que é a naftalina, que são aquelas bolinhas, né, que a gente coloca para tirar mofo no armário, enfim. A naftalina acontece o quê? Ela vai direto do estado sólido para o gasoso, tá? É esse processo, ela absorve o calor, a umidade daquele ambiente e fica no estado gasoso, é direto, né? Tanto do estado sólido para o gasoso, quanto do gasoso para o líquido, que é esse processo de sublimação. O gelo seco é um outro exemplo, tá? Tá em estado sólido e ele vai para a atmosfera já, ele não passa por esse intermediário que seria a água, tá? Agora vamos fazer a correção das questões.